Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai conhecer a verdadeira história dos Homens de Preto. Afinal, muita gente acha que os Homens Misteriosos surgiram nos cinemas, quando na verdade, a verdade está lá fora. Acho que vou confundir tudo, mas vamos lá. Afinal, os Homens de Preto surgiram entre antigas teorias da conspiração e histórias que podem ser verdadeiras ou mesmo lendas urbanas e que acabaram se transformando em histórias em quadrinhos pra lá de obscuras, como a gente vai ver hoje. O caso é que se você gosta de ficção, gosta de mistério, histórias em quadrinhos e muito mais, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Daily, eu já falei, tu não é todo mundo. E quando o primeiro filme Men in Black, conhecido aqui como Homens de Preto, estreou em julho de 1997, os misteriosos homens e mulheres que se vestiam de preto para enfrentar e controlar invasões e também migrações alienígenas se tornaram uma verdadeira mania naquele ano. Nesta segunda, na Sessão da Tarde, Will Smith e Tommy Lee Jones vão entrar em ação para enfrentar as criaturas mais assustadoras e piradas do universo. Você tem que fazer uma plástica para melhorar esse visual. MIB, Homens de Preto, uma produção de Steven Spielberg. Nesta segunda, na Sessão da Tarde. Não é pra menos, esse filme custou 50 milhões de dólares para os cofres da Amblin Entertainment e também da Columbia Pictures e lucrou absurdos 590 milhões de dólares, sendo a terceira maior bilheteria de 1997. E claro, pelo fato de ser uma franquia desconhecida do grande público, o diretor Barry Sonnenfeld teve as manhas de unir o antigo e o novo, no caso, o experiente Tommy Lee Jones, já com dezenas de filmes no currículo, e o novato em ascensão, o rapper Will Smith, vindo bem também na carreira de ator, estrelando a sitcom de sucesso Um Maluco no Pedaço e com um belo início de carreira no cinema, vamos dizer, hein? Já que ele era protagonista, até ali, de filmaços como Bad Boys de 1995 e Independence Day de 1996. E não tem como ir contra, realmente a química entre esses dois atores foi o que fez esse primeiro filme funcionar. Mostrando o experiente agente K treinando e tendo como parceiro o novato Jay, enfrentando juntos a ameaça de uma barata alienígena gigante que usa como carcaça o pobre do Edgar, vivido pelo Vincent D'Onofrio, praticamente irreconhecível, mas também, vamos dizer, mandando bem demais no papel. Assim tá melhor? Fora isso, o elenco ainda tem a presença da Linda Fiorentino como a Dra. Laura Weaver e ainda o saudoso Rip Torn como Zed, o chefão dos Homens de Preto. E com esse sucesso todo não demorou e a franquia também se transformou em um desenho animado, que foi chamado MIB, Homens de Preto por aqui, quando passou na Globo e na Cartoon Network, e que estreou já em outubro de 1997 e expandindo ainda mais as aventuras alienígenas da dupla Jay e Kay, ficando no ar até 2001 com um total de 53 episódios que foram divididos entre 4 temporadas. E se um desenho animado fez sucesso, com certeza ganha brinquedo, não é verdade? Sendo assim, os heróis da agência MIB ganharam uma linha completaça lançada ainda em 1997 pela Galoob Toys, isso lá nos Estados Unidos. The Men in Black, Agents J and K hunt down Mikey. Nice disguise. Blast him! Now Agent J spots trouble. It's Alien Anchor jumping out of his skin. You're history. Taking down aliens. The Men in Black. New Men in Black action figures and Scum of the Universe, each sold separately. Aí depois disso, em 2002, a franquia recebeu um segundo filme nos cinemas, reunindo novamente a dupla K e J, também com o retorno do chefe Zed, e ainda trazendo novas caras, como a atriz Rosario Dawson, e ainda a dupla Lara Flynn Boyle e o jackass John Knoxville como vilões dessa segunda aventura cinematográfica. K, ele voltou, o Senhor da Luz, salve K, salve K. Como K pode ver.
E ao contrário do primeiro filme, essa segunda produção ganhou uma recepção bem mista, tanto de público quanto de crítica. Mas mesmo assim, custando apenas 140 milhões de dólares, rendeu 445 milhões de doletas mundo afora, o que foi suficiente para a turma da Amblin e da Columbia Pictures lucrarem um bom troco. Depois disso, uma década se passou e parecia que a coisa toda ia esfriar de vez, até que em 2012 a gente teve o retorno da dupla Jay e Kay num terceiro filme dos Homens de Preto. Como não podia deixar de ser, estrelado novamente pela dupla Tommy Lee Jones e Will Smith, quer dizer, quase isso, já que o filme envolve viagens no tempo, com direito a uma versão mais nova do agente Kay, sendo vivido pelo ator Josh Brolin. E olha, esse terceiro filme caiu um pouquinho mais no gosto da crítica e também do público se comparado com o segundo filme, apesar de não chegar nem perto da popularidade do primeiro. E custando 215 milhões, ele se pagou com folga, rendendo mais de 650 milhões nas bilheterias do mundo todo. E teve mais Homens de Preto no cinema? Teve. Isso aconteceu em 2019. Só que agora de um jeito bem diferente, sem o retorno da dupla da trilogia original, já que isso partiu de uma decisão da Sony, sendo agora a maior investidora da franquia e que queria novos ares para os Homens de Preto. E de quebra eles também sabiam que ia ser bem caro reunir novamente a trinca Tommy Lee Jones, Will Smith e o Barry Sonnenfeld. O problema todo é que o tiro saiu pela culatra, e além da produção ter se tornado problemática demais nos bastidores, ninguém comprou a ideia de uma aventura internacional com os Homens de Preto, agora tendo como duplo os agentes H e M, vividos respectivamente pelos atores Chris Hemsworth e Tessa Thompson, ainda com os veteranos Liam Neeson e Emma Thompson no elenco. E apesar de realmente ter custado mais barato, essa quarta aventura rendeu muito pouco, com seus 253 milhões de dólares, gerando prejuízo para a turma envolvida. Se bem que esse filme já valeu, principalmente para nós brasileiros, muito por conta dos virais. Oh no, that one makes sense. Ah, diz aí, né? Sérgio Malandro e Homens de Preto, tudo a ver e mais um pouco. E além disso tudo, os Homens de Preto ainda tiveram nada mais, nada menos que 10 jogos de videogame, lançados para diversos consoles entre 1997 e 2022. Bom, agora que a gente relembrou aí a parte famosa dessa franquia, que tal conhecer a verdadeira origem dos Homens de Preto, hein? Mas antes disso, diz aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Vou dar uma ideia, que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga, que lá em 1997 foi nos cinemas assistir Homens de Preto e quando saiu com uma ideia na cabeça: comprar os Ray-Bans Predator pra ficar igualzinho aos Homens de Preto, hein? Que tal? Sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu fico bem com essa roupa. E segundo reza uma lenda urbana norte-americana, os primeiros relatos sobre homens misteriosos vestindo ternos pretos surgiu nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 60. E eles alegavam serem agentes governamentais que sempre apareciam quando algum avistamento de OVNIs acontecia por lá. E dizem que esses agentes apareciam quase sempre coagindo, ameaçando as testemunhas desses contatos imediatos para que elas não falassem nada para ninguém. E essa lenda urbana tomou ainda mais corpo quando lá em 1956 o autor Gray Baker, que era um entusiasta de teorias da conspiração, lançou um livro chamado They Knew Too Much About Flying Saucers, um livro que descrevia as histórias reais de pessoas que tinham sido abordadas por oficiais vestidos de preto logo após avistamentos e contatos com OVNIs e alienígenas, com relatos de acontecimentos de 1947, 1949 e também 1952. Tinham ternos pretos e seus olhos brilhavam. Bender disse que os Homens de Preto haviam se comunicado com ele telepaticamente. E ele achou que eram alienígenas. Então... Olha, e para causar mais polêmica, o autor afirmava que ele próprio, juntamente com outros estudiosos desse tipo de fenômeno, já tinham sido abordados por esses Homens de Preto e tinham sido silenciados com ameaças, né? Os caras diziam que se eles não ficassem bem quietinhos e parassem de falar a respeito disso, iam ser acusados de comunismo.
que, como todo mundo sabe, era um pecado capital lá nos Estados Unidos naquela época. E aí, depois disso, esses homens misteriosos, que ora eram relatados como alienígenas infiltrados na Terra, ora como agentes governamentais acima de agências como o CIA e FBI, atrelados diretamente à Área 51, se manteve sempre forte no imaginário popular norte-americano, sempre ganhando nova força através de outros relatos vindos de autores e estudiosos da vida fora da Terra e esses contatos com o nosso planeta. A quasi-government agency known as the Men in Black supposedly carries out secret operations here on Earth in order to keep us safe from aliens throughout the galaxies. E aí entra na história Lowell Cunningham, nascido em 1958, em plena era do temor contra o comunismo e também no auge da ficção científica com o início da corrida espacial. E esse jovem do Tennessee criou lendo, assistindo e também ouvindo histórias de ficção científica e decidiu que ele mesmo, quando crescesse, ia se tornar um autor do gênero. E foi assim, se aproveitando de todas essas lendas urbanas já ouvidas sobre esses homens misteriosos, que Lowell Cunningham escreveu uma história em quadrinhos contando a origem dos Homens de Preto e vendeu a ideia para a pequena editora Arcel Comics, com sede no Canadá e uma filial na Califórnia. E essa criação dele foi dividida em uma minissérie em 3 partes que teve roteiros do próprio Cunningham. E nessa primeira aventura, a gente é apresentado aos agentes KJ, metidos em uma aventura que passa por uma invasão alienígena de insetos, uma guerra contra a invenção de uma droga feita a partir de materiais alienígenas e ainda a luta contra um demônio que vive dentro de um dado de 12 lados, daqueles bem comuns em jogos de RPG. Essa minissérie em preto e branco, apesar de servir de base para o primeiro filme, tem um tom bem diferente, um pouco, digamos assim, mais sisudo, e sendo o agente Jay dos quadrinhos um homem loiro e alto, anteriormente um agente da DIA, recrutado pelo mal-humorado Kay, enquanto o líder Zed é um personagem invisível. E aí, logo depois dessas publicações, a pequena Arcel acabou sendo adquirida pela Malibu Comics, que, como já foi contado em um vídeo exclusivo dessa editora fascinante, estava expandindo demais no começo dos anos 90, chegando a ameaçar a liderança isolada de grandes como a DC Comics e a Marvel Comics. Jump on now, jump! Jump on now, jump! Jump on now, jump! Jump on now! E aí, já sob o guarda-chuva da Malibu, em 1991, o Lowell Cunningham retornou, juntamente com o desenhista Sandy Carruthers, responsável pelos lápis da minissérie original, em uma nova aventura cheia de ficção, dividida em mais 3 partes e dando continuidade às missões malucas dos agentes J e K, agora enfrentando um vilão que era um ex-agente da MIB, um tipo de corvo sobrenatural, e também se aliando com homens da lei de outro planeta. Aí, depois dessa segunda minissérie, parecia que os Homens de Preto iam entrar no limbo dos quadrinhos e nunca mais iam sair de lá. Parecia que tinham sido abduzidos. Já que a toda poderosa Marvel entrou na história e se aproveitou das baixas vendas da ambiciosa Malibu e comprou a empresa em 1994, praticamente interessada apenas na tecnologia de colorir as histórias com softwares da empresa, jogando os personagens da Malibuverse, incluindo aí os Homens de Preto, em um lugar onde nem o vigia podia observar. Só que aí tudo mudou em 97 com a chegada do filme e a Marvel, esperta como só, foi lá e reimprimiu as minisséries originais. Além disso, ela também produziu uma adaptação do primeiro filme e ainda um one-shot, que é uma edição única, com mais uma aventura da dupla da agência de Homens de Preto dos cinemas, chamada Retribution. Mas agora eu quero saber, hein? Conheciam essa história, essa origem cheia de teorias da conspiração e também quadrinhos obscuros? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, bora lá, se inscreve aqui e aproveita também para badalar o sininho e conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você já está inscrito aqui no canal, quer ajudar a gente a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos ainda mais, bora lá, que tal se tornar um membro felpudo Gold, hein? O seu nome vai aparecer aqui no final do vídeo e você também vai receber um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!